Olá! No episódio de hoje nós vamos conversar sobre felicidade. E para começar, eu já quero trazer para você 5 maneiras de aumentar a sua instantaneamente. A primeira se trata de reservar alguns minutinhos do seu dia para fazer algo que melhore o dia de alguém que você ama. Pode ser, por exemplo, lavar aquela louça que está lá na pia, dar uma ajeitada na casa, fazer um café ou um lanche gostoso para essa pessoa que você ama, deixar um bilhete carinhoso, enfim, use a sua criatividade pensando sempre nessa pessoa que você quer agradar. O número 2 se trata de ter uma boa conversa com um amigo ou uma amiga. Nos meus atendimentos, eu sempre converso com várias pessoas que falam para mim que têm amizades profundas, verdadeiras, sinceras, mas que apesar disso, confessam que faz tempo que elas não conversam com essa pessoa. A minha sugestão para você é: mande uma mensagem para esse amigo, para essa amiga agora e marque uma conversa. Não precisa ser uma conversa longa, não precisam ser muitos minutos. Basta que você reserve um tempo para colocar um pouco dessa conversa em dia. Sabe uma ideia bacana que muitas pessoas também me contaram que foi uma alternativa legal que elas encontraram? No horário do almoço, fazer uma chamada de vídeo rápida. Você vai ver, instantaneamente essa conversa vai te fazer bem. Número 3. Usar um pouquinho do seu tempo para ajudar alguém que esteja precisando. Você pode até falar assim para mim: mas Mari, eu não sei de ninguém que está precisando agora. Basta que você fique mais atento ou mais atenta. Sempre vai existir alguém ao seu redor que vai precisar de uma ajudinha, ok? Número 4. Relembre um episódio feliz da sua vida. É muito fácil. Basta você fechar os seus olhos e se lembrar de algo legal que aconteceu. Você também vai perceber que instantaneamente um sentimento bom de felicidade vai tomar conta de você. E a número 5 é mandar uma mensagem agradecendo a alguém por algo que essa pessoa tenha feito por você. Quando eu falo aqui de gratidão, eu sei que muita gente pode menosprezar o poder da gratidão. E eu entendo. É que como algumas outras palavras, às vezes ela pode ser usada meio fora de contexto ou com uso meio banalizado, mas não menospreze o poder da gratidão. Inclusive, a Brené Brown, autora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, que se você ainda não conhece, é uma leitura que eu recomendo. Se você ainda não assistiu ao TED Talks dela, digita lá no Google Brené Brown, vulnerabilidade, TED Talks e vai aparecer o TED dela, que é sensacional, 20 minutos de muito conhecimento. Nesses 12 anos de pesquisa da Brené Brown, ela disse que nunca entrevistou alguém com capacidade de experimentar o sentimento de alegria, sem que essa mesma pessoa também fosse capaz de praticar a gratidão. E eu falei para você 5 maneiras de aumentar felicidade instantaneamente. Mas pensando em longo prazo, também existem estratégias que você pode começar a colocar em prática e que vão te ajudar a ter mais felicidade no futuro. A primeira delas é cuidar dos seus relacionamentos. A segunda é ter novas experiências. A terceira se trata de aproveitar os detalhes dos pequenos prazeres do dia a dia, como aproveitar um banho quente, aproveitar a cama que você descansa e usufruindo dessas pequenas coisas que trazem esse sentimento e que muitas vezes a gente nem percebe. E a quarta se trata de buscar coisas que dão mais sentido à sua vida, como por exemplo, uma profissão que tenha mais propósito, cuidar dos seus filhos com mais tempo de qualidade ou cuidar da sua espiritualidade. E uma coisa também que é muito importante é que você pense no seu cenário de felicidade. Você já parou para pensar em qual momento ou quais momentos descrevem para você um sentimento real de felicidade? Com quem você está, onde você está, o cheiro desse lugar, o que você escuta, ou também o sentido contrário, o que normalmente te afasta desse sentimento. Se você ainda não parou para pensar no seu cenário perfeito de felicidade, esse é o momento ideal. E por que eu digo isso? Se a gente não tem muita clareza de qual é o nosso cenário de felicidade ou quais os nossos cenários, fica muito difícil a gente direcionar as nossas ações em busca do que nos faz bem. Como aquelas frases que dizem que quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho importa, é mais ou menos nesse sentido.
Se você não sabe quais são as coisas que te fazem feliz, como você vai direcionar as suas atitudes para guiá-las nesse sentido? É um pouco complicado, concorda? E se para você ainda é um pouco nebuloso pensar em cenários de felicidade, uma forma muito bacana de começar a desenvolver isso na sua mente é assistir filmes que te despertem esses sentimentos. Um que eu gosto muito e que eu recomendo muito que você assista, caso ainda não tenha assistido, é aquele que se chama A Procura da Felicidade. Esse é um dos meus filmes favoritos. Inclusive foi uma das coisas que mais me motivou a buscar conhecer a cidade de São Francisco. Se você me acompanha no Instagram, provavelmente viu um post em que eu tô lá chorando de alegria. Realmente foi um momento, assim, incrível. E eu gosto muito do filme A Procura da Felicidade, porque além de trazer essas noções, ele traz outras lições muito interessantes sobre empreendedorismo, por exemplo. Um outro filme muito bom se chama Felicidade por um Fio. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda está disponível no Netflix. Eu descobri esse filme por acaso. Eu achei muito interessante, porque ele conta a história de uma publicitária que começa a ter problemas na vida amorosa e ela vai em busca de autoconhecimento. E nessa busca, várias surpresas começam a acontecer. Eu mesma me identifiquei com várias situações do filme e eu gostaria que, quando você assistisse, compartilhasse comigo se em alguma cena você também se reconheceu, ok? E um outro filme muito interessante ainda sobre felicidade é o filme Up, Altas Aventuras. É um filme que, assim, eu não tenho nem o que dizer pra você aqui. Você tem que assistir. E ponto final. E uma coisa também muito interessante é que eu já atendi várias pessoas que falaram pra mim o seguinte: Mari, eu não me sinto feliz o tempo todo. Tem algum problema comigo? Gente, a gente não precisa ficar feliz o tempo todo. Inclusive, existe um tema que se chama positividade tóxica. Já escrevi sobre ele no Instagram, depois dá uma conferida lá no post. Mas que basicamente diz que a gente precisa valorizar as emoções como um todo. Todas as emoções importam. Aliás, falando de filme, existe um outro que é lindo, que se chama Divertidamente. Provavelmente você também já ouviu falar desse filme e a moral da história é basicamente essa. Todas as emoções importam, inclusive a tristeza. Então, se hoje você não se sente bem, não tem problema. A ideia é que a gente experimente mais emoções de valência positiva do que emoções de valência negativa, como raiva, tristeza, solidão, ok? E também não dá pra gente falar sobre felicidade sem a gente se fazer a seguinte pergunta: dinheiro compra felicidade? O que você acha? Dinheiro traz realmente felicidade? Então, eu fui pesquisar sobre isso e eu achei uma opinião muito interessante. Ela diz o seguinte: que depende da forma como você gasta o dinheiro. E o que fundamentou esse ponto de vista foi uma pesquisa que eles fizeram no Canadá. E essa pesquisa fez o seguinte: ela dividiu estudantes em 2 grupos e esses 2 grupos receberam dinheiro. A diferença era que o primeiro grupo deveria gastar o dinheiro consigo, ou seja, se eu faço parte do primeiro grupo e eu ganhei $5, eu tenho que gastar esses $5 comprando algo para mim. O segundo grupo recebeu também dinheiro, mas a ideia é que eles gastassem o dinheiro com outra pessoa. No final da pesquisa, sabe o que eles descobriram? Que aquele primeiro grupo, que gastou o dinheiro com eles próprios, não tiveram nenhum aumento do nível de felicidade relatado antes da pesquisa. Por outro lado, o grupo número 2, que recebeu o dinheiro para gastar com outras pessoas, registrou um aumento considerável do nível de felicidade. E isso também está muito ligado com o resultado de uma outra pesquisa, dessa vez feita por um instituto chamado Instituto Gallup. E esse instituto percebeu que aquelas pessoas que dizem fazer ações de caridade com regularidade são aquelas que registram um nível de felicidade mais alto. E existe também algo que a gente chama de felicidade do menos. Você já ouviu falar sobre esse tema? Ele está muito ligado ao minimalismo, que é um assunto que tem ficado cada vez mais em voga, né? Existem documentários no Netflix que falam a respeito, existem filmes, livros. Eu acho muito interessante. Se você ainda não assistiu nada relacionado, comece por minimalismo. Se você digitar no Netflix, já vai aparecer ali para você. Existe um outro também, que mostra o trabalho da Marie Kondo ou Marie Kondo. Eu não sei exatamente qual é a pronúncia do nome dela.
mas ela vai até a casa das pessoas e ensina as pessoas a se desfazerem do excesso de coisas. É muito interessante e eu tenho certeza que se você assistir, você vai querer dar uma geral na sua casa, principalmente no seu guarda-roupa. E essa felicidade do menos, ela se apega a 3 verbos: limpar, desapegar e ajustar. O que quer dizer isso? Limpar no sentido de cortar excessos. Então, se desfazer daquelas camisas que estão lá no seu guarda-roupa que você não usa, se desfazer daquele monte de utensílios domésticos que estão na sua casa só acumulados porque você já não usa há anos. A segunda é desapegar. Desapegar daquela pilha de papéis que você tem guardado que você não vai usar mais. Desapegar daquela pilha de livros que você não leu ou que você já leu e não vai mais utilizar. E por fim, ajustar a sua vida para que você tenha, a partir de menos coisas, mais tempo e mais liberdade, inclusive para abrir espaço para coisas novas. Vocês sabem que depois que eu comecei a me interessar mais por essas técnicas de minimalismo, eu percebi que eu tinha e que eu ainda tenho dificuldade de me desapegar de algumas coisas. Sabe qual foi uma estratégia que eu montei e que tem funcionado bastante para mim? Eu faço o seguinte, por exemplo, com as roupas do meu armário. Eu tiro e vejo que tem algumas que eu sei que eu não uso mais, mas que eu ainda não estou pronta para me desapegar delas. Eu deixo elas num lugar separado por alguns meses. E se nesse tempo eu nem me lembro mais, eu vejo, ok, já é hora de deixar ir. Isso é uma estratégia mental, na verdade, porque no fundo eu já sei que eu não vou usar mais aquela roupa, eu sei que eu não vou mais precisar. Mas é como se eu tivesse aquela segurança no sentido de que, ok, se eu me arrepender, eu ainda tenho a oportunidade de resgatar aquela peça. E eu passei a fazer isso também para livros e para outros materiais, inclusive aqueles utensílios de cozinha que eu mencionei, passei a fazer isso também. Pode ser que isso também te ajude. Faça dessa maneira. Dá uma olhada no seu armário, tire aquelas peças que você acha que não vai mais precisar, dá uma ida lá na sua cozinha, uma olhada no seu armário, no escritório e separe aquelas coisas. Se passar bastante tempo e você nem sequer se lembrar daqueles objetos, papéis, utensílios, é hora de você deixá-los ir. E você pode fazer ainda uma conexão com aquela parte da caridade, doando inclusive essas coisas que não têm mais utilidade para você. E pensando nessa questão de felicidade como um investimento, se você fosse investir no seu eu melhor do futuro, onde você colocaria o seu tempo e a sua energia? Eu estou perguntando isso para você porque numa pesquisa recente realizada com a chamada Geração Y ou Geração da Internet, vários jovens foram entrevistados e eles foram perguntados sobre quais eram os objetivos mais importantes na vida deles. Sabe o que eles responderam? Mais de 80% dos entrevistados disseram que o objetivo mais importante da vida era ficar rico. E desses entrevistados, 50% também responderam que além de ficar rico, um dos principais objetivos era ficar famoso ou ficar famosa. Se você também tem isso em mente, se você acha que um dos principais objetivos da sua vida é ficar rico ou ficar famoso, cuidado, porque um estudo, um dos mais longos da história já realizados, acompanhou a vida de 724 homens por 75 anos, justamente para investigar quais eram as coisas que realmente faziam as pessoas felizes. Desde 1938, esses homens foram acompanhados. Eles foram entrevistados, tiveram o cérebro escaneado, a família foi entrevistada, a vida financeira foi investigada, exames de sangue. Esses homens foram submetidos a todo tipo de pesquisa que você pode imaginar, com o objetivo de saber o que de fato traz felicidade para um ser humano. E o resultado não teve nada a ver com trabalho, fama e nem dinheiro. O resultado dessa pesquisa longa e super séria foi que o que de fato influencia no nosso nível de felicidade são relacionamentos bons e saudáveis, por 3 principais razões. A primeira é que conexões sociais fazem bem e que a solidão pode matar. A segunda é que é a qualidade do relacionamento que importa e não necessariamente o número de relacionamentos ou a seriedade desses relacionamentos. E a terceira é que esses bons relacionamentos protegem o nosso cérebro e, inclusive, melhoram a nossa memória. Só para você ter ideia, desses homens entrevistados,
Aqueles que aos 50 anos de idade relatavam que os relacionamentos estavam em boas condições foram aqueles que chegaram aos 80 anos com mais saúde. E eu sei que pode parecer que não é nenhuma novidade que bons relacionamentos trazem mais felicidade. Mas o que pode ser novidade para você é que esses são os principais fatores que trazem isso. E sabe qual que é o maior questionamento? É que apesar de às vezes ser algo até intuitivo para a gente que bons relacionamentos trazem esse sentimento de bem-estar, não necessariamente a gente consegue ter esses bons relacionamentos. E você já parou para pensar por quê? A resposta é simples. Manter bons relacionamentos é trabalhoso. Só você pensar na manutenção de uma amizade, na manutenção de um casamento. Dá trabalho cuidar dos relacionamentos e não é todo mundo que está disposto a ter esse trabalho. Mas se você é uma pessoa que está, se você é uma pessoa que quer cuidar das suas relações sociais, que quer ter mais felicidade, você pode começar, por exemplo, trocando um pouco do seu tempo de tela do celular, tela do computador, para tempo com as pessoas que você quer cuidar. Você pode também experimentar fazer algo novo com essas pessoas. Há quanto tempo, por exemplo, você quer ir a um parque, fazer um piquenique, ou você quer ir ao cinema? Há quanto tempo vocês não fazem nada novo? E quando eu falo algo novo, não precisa ser nada super extraordinário. Pode ser parar no meio do dia para tomar um café da tarde juntos. Pode ser no final de semana, sair para dar uma caminhada. Não pense em coisas extraordinárias. Se preocupe muito mais com a qualidade do tempo que você vai passar com essas pessoas. E para a gente já ir finalizando, eu quero trazer algumas frases que para mim representam muito esse significado de felicidade e eu quero que ao final você me diga qual você mais gostou, ok? A primeira é a seguinte: a felicidade é uma direção, não um lugar. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Aprenda a deixar ir. Esta é a chave para a felicidade. Dessas três, qual você mais gosta? Eu adoro essas, mas tem uma que Eu adoro elas, mas tem uma que para mim é ainda mais especial. E é com essa frase que eu quero terminar esse episódio. Ela diz o seguinte: não há tempo. Tão curta é a vida para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar e ainda assim é só um instante. Eu desejo que o seu dia e o dia das pessoas que você ama seja repleto de felicidade. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você gosta e de se inscrever no canal. Eu te espero no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até lá!